Se você pode, pegue aí a sua Bíblia, levante ela comigo e repita assim: esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito, essas sementes transformam a minha alma, essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais eu serei o mesmo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Tivemos um probleminha no começo com o áudio, só repetindo o que foi falado. Poderíamos ter o culto presencial no dia de hoje, domingo, por uma determinação de um magistrado do STF, porém preferimos manter, mesmo porque ficaria muito corrido chamar as pessoas e mudar toda a programação de hoje. Amém? Vamos ver como é que vai ficar essa semana e nós vamos nos falando a respeito disso. Quinta-feira nós teremos a prova do curso. Aqueles que estão fazendo o curso como ser guiado pelo Espírito de Deus, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, nós teremos quinta-feira a prova, será online. Então na quinta-feira nós iremos fazer a prova, fique tranquilo. No meio da semana nós vamos ver como é que vai ficar pro próximo domingo. Vamos nos concentrar no hoje. Te garanto que a palavra não vai te cansar, vai ser uma palavra curta. Eu sei que é um pouco complicado, a dinâmica de assistir de casa é um pouco diferente, tanto para você quanto para mim. Eu gosto de olhar nos olhos das pessoas, gosto de olhar, sentir o calor, estar perto, mas vamos respeitar aquilo que foi determinado. Então, se você pode, abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, Romanos 12, quantas pessoas aí fora estão padecendo enfermidades, com dificuldades. O Senhor está guardando as nossas casas, os nossos lares, os nossos corpos. Continuamos crendo no poder de Deus sobre as nossas vidas. Romanos 12, hoje é comemorado a Páscoa, ressurreição de Cristo. Poderia até trazer uma mensagem temática falando a respeito disso, mas tem algumas coisas que eu observei. Como eu sempre digo, não preparei uma mensagem formal, escrita, com começo, meio e fim. Meditei em alguns textos e tem algumas coisas que passam desapercebidas aos nossos olhos quando lemos essa palavra. E eu gosto de ser dirigido pelo Espírito de Deus para falar aquilo que Ele quer tratar conosco, que é o que nós precisamos para que possamos nos tornar cristãos maduros, cristãos dirigidos pelo Espírito de Deus. Se você está ouvindo essa palavra, uma das coisas, você já deixou aberto lá em Romanos 12, vou conversar um pouquinho, falar a respeito daquilo que Deus tem para nós. Às vezes nós ouvimos a queixa de algumas pessoas, tanto presencialmente, às vezes por textos, e uma das coisas que mais atingem o cristão é aquela fala de: eu acredito em Deus, mas eu sinto que eu não consigo usufruir da presença dele como antigamente. Já ouviu esse tipo de frase? Já falou esse tipo de frase? Eu não consigo sentir como era antes. Eu acho que Deus já não me ama o tanto quanto Ele me amava. Eu não me sinto, e nisso entra várias inquietações, como eu não me sinto digno, essa vida que eu tenho levado não me deixa apto a ter uma vida melhor com Ele. Você já falou esse tipo de coisa? Já ouviu esse tipo de coisa? Eu queria sentir como era antes, lá no princípio.
eu não consigo desempenhar, eu não consigo mais falar em outras línguas, eu não consigo mais louvar, eu não consigo mais ter a comunhão, nem mesmo na minha casa. Já ouviu esse tipo de frase? Já falou esse tipo de frase? Essa frase é mais comum do que se imagina, e é algo que nós precisamos falar hoje, nesse domingo, que é comemorada a Páscoa. Porque quando o Filho de Deus, ele vem até nós, tanto para ministrar aos homens, para nos ensinar o que deveríamos fazer, quanto para também morrer e ressuscitar por nós, o desejo dele é que nós tivéssemos uma vida plena. Repita comigo: ele tem o desejo que nós, como seres humanos, tenhamos uma vida plena. Fala assim: Deus me fez para ser pleno. Repita de novo: Deus me fez. Jesus veio. O Espírito Santo está aqui para que eu seja pleno. Pastor, eu estou cansado de ouvir essas mensagens aí fora, de pensamentos humanistas, antropocêntricos. Não, mas não é disso que nós estamos tratando. Quando Deus, ele envia Jesus, é para que nós fôssemos plenos mesmo, tanto no nosso corpo, como na nossa alma, como no nosso espírito. Nós temos aprendido isso no curso. Essa plenitude não está ligado ao quanto de dinheiro você vai conquistar, ou não, isso aí são coisas acessórias que vão aparecer no meio da caminhada. Eu estou falando de você se sentir pleno nele. Preste atenção no texto de Romanos 12, e eu vou ler a partir do versículo 9, você vai acompanhar comigo. Romanos 12, versículo 9, diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Preste atenção no 11 agora, e principalmente nesse versículo, nessa parte do versículo que eu vou ler agora, diz assim: sede fervorosos no Espírito. Repita comigo: sede fervorosos no Espírito. De novo: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Quando esse texto aqui diz sede fervorosos, a palavra para fervorosos seria ser incandescente. Hoje as lâmpadas, a maioria é de LED, tecnologia diferente, mas antigamente as lâmpadas, que há alguns anos atrás, 10, 15 anos, até um pouco menos, as lâmpadas eram aquelas lâmpadas incandescentes com um fiozinho, né? Onde a energia passava e fazia com que a lâmpada acendesse incandescente. E o texto está falando que nós devemos manter esse fervor no Espírito, manter esse fervor no Espírito, servindo ao Senhor. E o que acontece no meio da caminhada é que esse fervor ele some. No começo esse fervor ele é extravasado, nós queremos, nós sentimos, nós choramos, nós rimos e nós buscamos a Deus, mas vai passando o tempo e esse fervor ele vai sumindo, e aí as pessoas reclamam: eu já não sinto como eu sentia antes, eu já não penso como pensava antes. Mas será que é porque Deus não está se aproximando, ou é nós que deixamos de nos aproximar e estamos esperando algo dele? Será que é Deus que se distanciou de nós, ou é nós que em algum momento estamos com um pensamento diferente daquilo que ele projetou para nós? Porque o texto está falando que é possível manter o fervor, e quando ele fala que é possível manter esse fervor, ele está dizendo que é possível que nós mesmos possamos ter uma atitude de estar incandescentes. É o que o texto está falando, que é uma responsabilidade nossa, e isso está ligado sim à questão da Páscoa, porque a questão da Páscoa, a questão do nascimento de Jesus, morte e ressurreição, todas elas estão ligadas a um encontro.
Sim, há um encontro. E não é um encontro nosso com Ele, mas na maior parte do tempo um encontro dele conosco. Preste atenção nos textos da Bíblia. A todo instante, Deus, Jesus e o Espírito Santo querem ter contato comigo e com você. Esse curso que nós estamos fazendo hoje, ele vai terminar daqui a alguns dias. Aliás, já terminou, né? Porque vai vir a prova, terminou. Mas uma coisa que é interessante, e vai vir para o próximo curso, que é o Exousia, que tem uma ligação com a autoridade do crente, mas com uma outra forma de raciocinar sobre a palavra, é que quando nós falamos de batalha espiritual, nós achamos que o diabo ele vai aparecer com algum tipo de artimanha, ele vai aparecer e vai causar um problema, um transtorno gigantesco em nossas vidas. Mas nós vamos analisar nesse curso que o diabo ele tem o mesmo ataque de sempre. Qual é o ataque? Ele acha um método, ele encontra um método, e método ele encontra um caminho, ele encontra uma estrada. Nessa estrada ele usa uma técnica que faz com que a sua atenção seja chamada para ele, ou para o problema que ele vai criar, e aí entra o engano. Ele age em 3 pontos, e nesses pontos, sabe onde ele age? É aqui ó, na nossa cabeça, na nossa mente. Basta ele trazer um engano, ele controlará toda a sua vida, pela mente, pela alma. São aqui que saem as emoções, os pensamentos. Muitos cristãos estão sendo controlados aqui. Tem a liberdade em si, tem a liberdade em Deus, tem a liberdade no Espírito, mas estão vivendo como se não tivessem. Por quê? Porque deixaram uma estrada totalmente vazia para que pensamentos, ideias criadas controlassem a vida. A palavra está falando que há sim a possibilidade de ser fervoroso no Espírito. Preste atenção num outro texto que nós vamos ler agora, Efésios. Vai virando um pouquinho aí para frente. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve também, falando a respeito de uma atitude que nós devemos ter. Efésios capítulo 5, versículo 17, são textos que eu já li em outros, já preguei em outras ocasiões, mas fazem parte desse raciocínio, essa forma de pensar que Deus quer que a partir de agora, nós possamos inculcar, pensar, meditar. O tanto de problemas que você acha que Deus está longe, que Deus não quer mais você, na verdade não tem nada a ver com Ele, tem a ver conosco. Deixamos de lado essa liberdade, pensando pensamentos que não tem nada a ver com Ele, nada a ver com Ele. Veja só o texto de Efésios 5:17, diz assim ó: pelo que não sejais insensatos, não sejais tolos, imprudentes, mas entenda, preste atenção, entenda, digira isso, esses pensamentos que eu estou falando agora, qual seja a vontade do Senhor. Parem de ser tolos, preste atenção no que Deus está falando. Não vos embriagueis com vinho. Esse não vos embriagueis com vinho, é o vinho mesmo, pastor? É o vinho mesmo. Mas também com todas as outras distrações que prendem as nossas atenções, em que há contenda, mas se enchei-vos do Espírito, ou continuem constantemente se enchendo do Espírito Santo. O texto está falando que é necessário, todos os dias, ter uma atitude. Uma atitude do quê? De manter acesa essa chama. Pastor, mas eu acho que Deus não me ama mais. Mas aonde você viu isso? É o meu pecado. Não é o seu pecado. Se esse é o problema, então joga fora o pecado. Porque assim, é um preço muito alto que pagamos pensando e vivendo dessa maneira, quando tem muitas coisas que Deus quer liberar e quer mostrar para nós.
Você perde totalmente a liberdade quando vive nessas limitações de pensamentos, pecado e de ideias distorcidas de Deus. Isso tudo é uma ideia distorcida quando ele fala que há a possibilidade de manter esse fervor. Então, independente do tempo que se passa, você pode manter o mesmo frescor de como era antes. Eu e você, nós podemos manter o mesmo frescor, o mesmo pensamento, a mesma forma de raciocinar, de agir, de buscar o Espírito. Uma coisa que fica clara no texto é que o Espírito Santo está dentro de mim e de você. Repita comigo: o Espírito Santo está dentro de mim. Fale de novo: o Espírito Santo está morando em mim. Ficou claro que Deus não deixou de habitar dentro de você? Então o problema não está com Ele, não é Ele que deixou de nos amar, talvez é nós que paramos de querer e de ter o desejo de nos encontrarmos com Ele. Por que a palavra nos encontrarmos se Ele já está dentro? Porque apesar de Ele estar dentro, nós precisamos ter diálogo. Conheço várias pessoas que estão morando juntas, mas não tem diálogo mais. Pais e filhos que vivem na mesma casa, mas não se falam. Maridos e mulheres que moram na mesma casa e não se falam mais. Estão morando no mesmo espaço, no mesmo ambiente, mas não tem mais relacionamento. É disso que nós estamos falando. Ele quer ter relacionamento, mas e nós? A que ponto queremos ter um relacionamento com Ele? Porque quando Ele veio, quando Ele nasce, e Ele deixa de lado a sua glória para estar aqui, é porque Ele queria ter um relacionamento com homens e seres humanos imperfeitos. É isso que você precisa entender. Quando Ele veio aqui, Ele sabia perfeitamente que éramos imperfeitos. Ele toma a semelhança da nossa imperfeição para nos aperfeiçoar. Processo, relacionamento, encontro. Ele veio para ter um encontro. Se você analisar, e nós vamos falar de alguns textos já, se você analisar lá desde Gênesis, quando Abraão tem ali um encontro com Deus, era relacionamento, Deus querendo ter relacionamento, Jesus querendo ter relacionamento, e o Espírito querendo ter relacionamento conosco. E relacionamento é um negócio que só acontece se nós quisermos. Quem aqui nunca viveu na escola, né? Aqueles amores, tipo assim, a menina gostava de você, mas você não gostava da menina. O relacionamento aconteceu? Não. Porque não existe relacionamento com um só, não é verdade? Existe relacionamento com um só quer e o outro não quer? Não existe isso. Relacionamentos são duas partes. A construção de um relacionamento são duas partes que se veem, dialogam, conversam. Um outro texto, 1 Tessalonicenses, um pouquinho mais para frente aí, Colossenses, depois Tessalonicenses 5, 3 textos para deixar bem claro esse pensamento de Deus para a sua vida. No relacionamento existem sacrifícios. Que tipo de sacrifício, pastor? Nós estamos na graça. Esse sacrifício que eu estou falando não é um sacrifício, eu estou falando de sacrifício igual no Antigo Testamento. Não, o sacrifício é abrir mão de tempo para estar junto. O relacionamento precisa disso. Eu acho engraçado, né? A Sofia, ela larga as coisas dela, vem, brinca com a gente. Eu poderia deixar ela de lado lá e não dar atenção, mas o relacionamento precisa disso. Uma pessoa busca e o outro dá atenção. A questão é que precisa ficar bem claro que Deus está sempre atento a te ouvir e me ouvir. Mas até que ponto nós estamos abertos para querermos ter um relacionamento com Ele? Porque isso é importante. Se a Sofia ela vem toda alegre até mim, eu não dou a atenção devida, ela vai ficar com uma percepção diferente de mim. Ela vai crescer com a percepção de uma pessoa que não dá atenção, que não dá carinho,
Está entendendo? O que está acontecendo é que nós não estamos nos abrindo a Ele e estamos ficando com a percepção errada dele, quando a percepção de nós não termos, não sentirmos, é nossa. Não é com Ele, é nossa. Nós criamos uma barreira com Ele. Ele está aqui, Ele quer falar, mas nós não damos a devida atenção. Preste atenção, ó. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16, diz assim: alegre-se sempre, ore sem cessar, ou seja, dê atenção à oração, sempre ore. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Repita comigo: não extingais o Espírito, ou seja, não abafe o Espírito. Se o texto está falando isso, significa que o Espírito, ele quer fazer algo, mas nós temos o poder de limitá-lo. Olha só, é isso que o texto está dizendo implicitamente, de forma oculta, que nós temos o poder de deixá-lo abafado. Então o problema não é nos céus, o problema não é com Deus. Deus não está surdo, não é isso. É nós que estamos com raciocínio de maneira totalmente errado, equivocado. Deus continua nos amando, Deus continua querendo nos curar, Deus continua querendo nos abençoar, mas de repente nós abafamos o que Ele quer fazer conosco. De repente o Espírito quer falar, mas nós não queremos ouvir. Imagine você querendo falar algo com uma pessoa e ela não querendo ouvir. Chega um momento que fica difícil o diálogo, não é verdade? Mesmo querendo falar, nós vamos deixando de lado a voz que uma hora era tão fácil, tão agradável e tão fácil de reconhecer, por agora uma voz que está distante. E aí nós começamos a olhar e falar assim: Deus não me ama mais, Jesus não me ama mais, o Espírito não quer mais ter relacionamento comigo. Não, o Espírito, Jesus, o Pai, há algo bem claro lá em Mateus 28, nos versículos finais, não precisa abrir lá. A palavra diz bem claro que Ele não nos deixaria até a consumação. Ele estaria todos os dias da nossa vida. Uma coisa é certa: Ele está da mesma maneira como disse lá em Mateus 28. Então, pastor, qual é o problema? O problema sou eu. O problema sou eu. Mas esse problema do eu é muito mais fácil de resolver se o problema fosse com Ele. Porque se é um problema comigo, eu posso resolver hoje e sair com o meu coração totalmente pleno. Porque essas coisas, elas minam a energia da pessoa, minam a forma de pensar, minam a produtividade, minam tudo que você possa pensar, quando estamos com o pensamento religioso de Deus, de que Ele não nos ama mais. Nós precisamos querer ter um encontro todos os dias, querer encontrá-lo. Lá em Lucas, já estamos terminando, eu vou ler dois textos que estão no capítulo 2, um em Lucas 2, Lucas 2, não é o tamanho da mensagem, não é o tanto de textos que existem na mensagem, mas é o quão profundo essa mensagem pode trazer modificação para as nossas vidas. Lucas 2 e versículo 25. Lucas 2 e 25, enquanto você abre lá. Quando surge essa ideia de que Deus não nos ama, caímos num erro.
começamos a procurar tudo quanto é tipo de conteúdo, achamos que são os conteúdos que vão nos trazer uma mudança, um frescor, tentamos mudar de ares, mudar de casa, comprar algo, e isso surte um efeito durante um certo tempo, mas aí começamos, e eu acho incrível o índice de pessoas que hoje em dia trocam igrejas, vai de uma igreja para outra, uma igreja para outra, uma igreja para outra, troca, ela vai para uma igreja, aí ela recebe um cargo, aí o cargo não satisfez ela sai do cargo, vai para uma outra igreja, faz o cargo, sai, aí não tem cargo nenhum na outra, fica um tempo, aí não era aquilo que queria, passam, e nunca traz uma certa mudança, 1 ou 2, 3 meses, e aí elas não entendem qual é o vazio, o propósito de suas vidas. Compram um carro, enjoam em 5 meses e querem comprar outro, aí compram uma casa, enjoaram, querem comprar outra, casam com uma pessoa, dá 2 anos, separa, quer casar com outra, quantas e quantas histórias assim, uma sede que nunca termina, pessoas até que às vezes conhecem a Cristo, não sei se de forma superficial, provavelmente, passam e procuram tantas coisas e não encontram nunca o que pode deixá-las plenas, e o que poderia deixá-las plenas, está dentro de si. O problema é que o caminho, a estrada que está dentro do seu intelecto, está levando para bem longe, para um lugar bem distante, cheio de enganos, aonde Deus não as ama mais, aonde Deus está distante. Deus não está distante de ninguém, nós estamos distante dele, nós nos distanciamos. Já ouviu aquela frase? Isso é coisa da sua cabeça. Olha só esse texto, Lucas 2:25, Jesus não havia morrido ainda, aliás, tinha acabado de nascer num corpo humano, e diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e foi-lhe revelado, repita comigo, e foi-lhe revelado. Ele só recebeu a revelação do Espírito, e numa época em que o Espírito não podia ficar dentro, mas sobre, como na antiga aliança, porque ele tinha uma certa comunhão, não igual a nossa, mas uma certa comunhão com o Espírito. E foi-lhe dito algo. Deus fala conosco, nós abrimos rapidamente mão daquilo que Ele falou, achando que Ele não quer mais ter mais comunhão conosco. Mas e o problema nosso, que precisa ser resolvido? Olha o que esse homem fez. Lhe foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. O que foi prometido para ele? O que foi revelado? Você não morre enquanto você não ver o Cristo. Ele acreditou nisso, ele estava certo disso, ele não tirou os pés disso, por uma simples palavra. E Deus está falando que nos ama, Deus está falando que está conosco, Deus está falando que se nós o buscarmos, se nós não deixarmos o Espírito Santo abafado, se nós o buscarmos, se nós orarmos, esse fervor volta. Nós não acreditamos, nós não cremos naquilo que é mais fácil falar que ele está distante, mas esse homem estava acreditando que ele não morreria sem antes ver o Cristo. Não havia palavra escrita como a nossa, não havia uma palavra escrita como a nossa. O Espírito falou para ele e ele acreditou. Que comunhão este homem tinha com o Espírito, ele acreditava. E pelo Espírito ele foi ao templo,
E quando os pais trouxeram o menino, Maria e José, o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Sabe aquele homem? Ele apenas viu Jesus em seu nascimento. Ele não havia visto Jesus no seu auge de ministério, ele não viu Jesus crucificado na cruz, e muito menos conseguiu ter hoje. Eu acredito que esse homem já era avançado em idade, talvez quando Jesus foi crucificado, talvez já estivesse morto. Ele apenas viu, ele teve um encontro, algo que o Espírito já tinha falado para ele. Ele só queria ter um encontro. Hoje nós não nos encontramos com o menino Jesus, nós temos um encontro com Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Espírito falou para ele, ele acreditou. Ao qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Veja só no 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade. Repita comigo: esta era avançada em idade. Não tem limite de idade. Se é jovem, se é meia, se é idade completa, não tem isso. Ela estava ali. Tinha vivido com o marido apenas 7 anos, desde a sua virgindade. Ela viveu 7 anos, ele morreu, e ela continuou viúva. As pessoas estão procurando viver em torno de outras. Eu preciso casar para ser feliz. Você não precisa casar para ser feliz. Você não precisa de nada mirabolante para ser feliz. Você só precisa ter a disposição correta com Ele. Você só precisa ter a disposição correta com o Espírito. Essa mulher, ela estava vivendo muitos anos sem um marido nessa época, e ela tinha uma comunhão com o Espírito. Olha só, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E ela também teve a oportunidade de ver Jesus ali como criança. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Encontro simples, pessoas direcionadas por Deus, que mantinham a sua fé naquilo que Ele falou para elas. A partir do momento que nós começarmos a crer no que está na palavra, nós vamos jogar fora aquilo que nós achamos que é a palavra. Ele está distante. Eu não sinto mais. Não sente mais? Levanta as mãos. Leia essa palavra. Quando Ele falar para você que Ele está contigo, é porque Ele está contigo. Você não precisa de evidências físicas. Você não precisa ver com os seus olhos. Se Ele disse, é porque é. Se Ele disse que está, é porque está. E se Ele disse que está, é porque Ele quer ter relação conosco. Um outro texto para nós encerrarmos. Atos capítulo 2. Do mesmo escritor, Lucas, inspirado por Deus.
Atos 2, texto conhecido. Não é tarde para mudar. Não é tarde. Hoje é tempo. Você não está vivo? Oportunidade que está batendo a sua porta. É uma oportunidade. Em Atos 2, um pouquinho antes, nos Evangelhos e até mesmo em Atos 1, Jesus aparece para eles, ressurreto, e diz: espere em Jerusalém, espere lá. Eu não disse para vocês que eu enviaria um consolador para vocês terem um encontro com o Espírito? Eu não disse isso para vocês? Esperem em Jerusalém. Foi uma palavra. Se mantenham lá. Eu não me esqueci de vocês, eu não deixei vocês órfãos, eu não deixei de amar vocês e nem deixei de operar as mesmas coisas que eu operava no meu ministério terreno. Era isso que Jesus estava falando. Porém, um novo hóspede estará com vocês. Aqueles homens, eles se reúnem na festa que os israelitas comemoravam no Pentecostes. Estavam reunidos. Não vou entrar nessa questão. Havia santa convocação para que todos estivessem nessa festa. Porém, estes homens estavam lá, juntos. Sabe por que eles estavam juntos? Porque eles tinham a certeza de que algo aconteceria ali. Convicção de que se eles quisessem, a certeza de que Deus também queria. Lembra quando Jesus perguntava para os cegos: o que você quer? Eu quero enxergar. Você crê? Creio. Então seja curado. É a mesma maneira. A pergunta é: você quer se relacionar? A pergunta é: você quer se relacionar? O quanto você quer? Se você disser eu quero, então as portas estão abertas para você. Você não precisa trocar de igreja, você não precisa ver vídeo, você não precisa ir vigir. Não, é você mesmo que faz. Prova disso é o tanto de programas que são feitos em igrejas. Precisa tocar pastor, precisa começar o culto assim, no meio do culto precisa ser assim, e no final do culto precisa ser assim, senão o poder de Deus não desce. Quem disse isso? Não, o poder de Deus, quem faz se manifestar somos nós. Nós queremos que Ele se manifeste. As pessoas vêm no culto: eu não senti a presença. Mas você, como foi a sua semana? Como foi a minha semana? Louvamos? O coração está aberto para que o poder de Deus flua de nós? Ou passei a semana falando palavrão, tomando tequila, enchendo a cara da esposa de porrada, ou batendo no marido, xingando? E aí nós queremos a mágica no domingo, nós queremos que Deus se manifeste, mas nós deixamos o Espírito de lado a semana inteira. Não quisemos contato com Ele, mas como um passe de mágica, nós queremos que tudo aconteça. Trocamos de igreja, trocamos, fazemos. Não. Esses homens, eles pegaram aquela palavra que Jesus havia dito: eu vou enviar o Consolador para vocês. Eles estavam com uma expectativa. A nossa vida com Deus tem que ser todos os dias de expectativa. Senão isso não é evangelho. Sabe por que nós não sentimos mais a Deus? Quando eu falo sentir, é aquela presença. Sabe o que você fala? Eu não preciso, eu vou falar particularmente disso. Não se deixe enganar, eu preciso sentir algo. Não, Deus está ali, você sentindo ou não sentindo. Mas se você quer aumentar aquilo, comece a falar a palavra, comece a louvar. Esse é o remédio. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque nós deixamos até de lado a volta dele. Nós vivemos a vida um dia após o outro. Jesus vai demorar um pouquinho ainda. Nós nem lembramos que ele tem a possibilidade de retornar. Eu acho que hoje isso é uma presunção muito grande. Esses homens estavam esperando: olha, o Espírito virá. Ele disse que vai vir e virá. E eles estavam com expectativa. E olha só o que acontece. Na expectativa, na convicção de todos os dias,
cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam no mesmo lugar fazendo o quê? O que eles estavam fazendo nesse mesmo lugar, todos reunidos? E de repente vem do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, um encontro com o Espírito, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como a que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Preste atenção. Nós estamos às vezes cobrando que no culto aconteçam coisas, mas tem que começar na nossa casa. É lá mesmo, lá na nossa casa. Vai para o chuveiro, vai tomar um banho, louve, ore um pouco, vai lavar a louça, ore em línguas, se conecte com Ele, se conecte com Ele, Ele quer falar conosco. Acenda essa brasa. E foram vistas por eles línguas repartidas como a que é de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Sabe por quê? Porque lá em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há vindo sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Eles acreditaram em uma palavra, e não tinha palavra escrita, não tinha essa palavra escrita aqui não, ainda não. Novo Testamento não estava escrito como nós temos hoje, a velha aliança escrita. Novo Testamento ainda não estava formatado como nós temos hoje, e eles acreditaram na palavra que Jesus disse. Ele está dizendo: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Ele está falando: o Espírito Santo está dentro de nós, Ele continua nos consolando. O que mais precisamos para entender que Ele continua com o mesmo formato de relação? Isso é motivo de alegria. Se não te alegra, me alegra. Se isso não te alegrar, isso me alegra, porque é daí que eu tiro a fonte de informação para a minha própria vida. É isso que move a minha vida, é isso que me dá vigor para levantar amanhã, é isso que me dá vigor para passar por todas essas notícias ruins que estão dizendo aí fora. É isso que me dá vigor para ouvir que a economia está mal, que a doença está avançando, que o presidente isso, que o governador aquilo. É isso que me dá vigor de entender que eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de política, eu não preciso de notícias para me mover nele, nem ele precisa disso para se mover em mim, porque o meu relacionamento com ele é maior do que essas coisas. É isso. Esse é o âmago do Evangelho, é isso que ele veio trazer. O que ele veio trazer para nós é que nada temporal poderia detê-lo. Ele se entregou por nós, levou o que nos atrapalhava e ressurgiu dizendo: eu venci todas essas coisas e vocês estão em mim agora. Se você é igreja, e você é, e sente que a sua comunhão não é mais igual como era antes com Ele, a culpa não é dele, a culpa é nossa. Porém o remédio para isso é: Ele nos deixou perdão de pecados. Talvez se fôssemos nós, talvez se fosse comigo que você tivesse pisado na bola, talvez eu nunca mais olharia na sua cara, talvez eu faria qualquer outra coisa, mas Ele não. Enquanto estamos vivos, temos a oportunidade de crescermos e termos relação com Ele. Quero que você feche seus olhos, você que está em casa, você que já disse que Deus não te ama mais, que você não sente mais nada,
procura de vídeo em vídeo YouTube, assiste live, assiste não sei o que, assiste não sei o que outro. Sabe o que está precisando você fazer? Não agora enquanto você assiste o culto, mas depois que você terminar, pare de buscar conteúdo. Conteúdo tem um monte aí fora. O que eu e você nós precisamos não é de mais conteúdo, é de mais relacionamento com Ele. Relacionamento com o Senhor. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Você vem sendo escravizado por tantos pensamentos de que Deus não lhe ama. Deus continua te amando da mesma maneira. Talvez o pecado que você ainda continua vivendo em alguns pontos deixou você com um complexo de inferioridade se chegar até Ele. A culpa não é dele. A culpa é do pecado que permanece ainda na sua mente, no seu coração. Mas se você jogar fora esse pecado e não praticá-lo mais, uma certeza acontecerá em sua vida: a sua relação será melhor com Ele. Porque não há segredos, não há histórias escondidas, nem nada oculto que fira o relacionamento. Não, muito pelo contrário. O relacionamento estará totalmente aberto, limpo. A estrada da sua mente estará com os pensamentos que fluem dos céus. A conexão se tornará mais forte. A convicção de que você é um filho de Deus ficará mais forte. A convicção de que a enfermidade não pode chegar ao seu corpo ficará mais forte. A convicção com a sua família de que você pode amar aqueles que estão ao seu redor ficará mais forte, porque você está amando a Deus, você está buscando o Espírito, você está buscando os céus. Contra essas coisas não há lei. Se você fizer isso agora, abrir o seu coração, não para o pastor, confessando seus pecados para o pastor, é falando com Ele, falando onde estão os erros e as falhas. Essa mesma unção que está fluindo agora aqui na igreja irá fluir na sua casa. Aonde foi dito palavras duras, palavras suaves serão ditas. Aonde a enfermidade imperava, a cura irá chegar. Aonde o Espírito de Deus não fluía mais, começará a ter o fluir de Deus. Aonde havia maldição, a bênção se instalará. Aonde a miséria imperava, reinará a prosperidade. Aonde superabundava o pecado, a graça estará perpetuamente. Nunca mais você irá reclamar: eu não sinto mais a presença de Deus, eu não ouço mais Deus falar comigo, o Espírito Santo não se move em mim. Porque você poderá levantar as suas mãos e dizer: eu sou livre. Eu sou livre para levantar as minhas mãos, porque não há mais pecado em minhas mãos. O pecado foi levado. Eu sou livre porque eu não sou mais escravo da enfermidade, ele foi levado. Eu não sou mais escravo dos pensamentos que dizem ele não me ama, porque eu entendi que ele me ama, ele está dentro de mim e está falando comigo a todo instante e quer se relacionar. Se você ouviu essa palavra, eu quero abençoar a sua semana, que a unção possa duplicar, triplicar e aumentar quantas vezes forem possíveis em sua vida.
Que seja uma semana diferente do que você já viveu até hoje. Uma semana poderosa, em o nome de Jesus. Eu quero estender as minhas mãos e abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar os seus negócios, seus filhos e tudo que você possui, dizendo: ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Tenha relacionamento com o Espírito, em o nome de Jesus.